Olá, meus irmãos, graça e paz para todos. Gente, eu estou passando aqui mais uma vez no canal Renovo da Palavra e nessa oportunidade eu quero gravar um vídeo falando acerca da reunião dos eleitos, a reunião dos escolhidos, ali em Mateus capítulo 24, versículo 31. Esse texto é ou não uma referência bíblica ao arrebatamento da igreja? Eu sou o irmão Gedilson Gomes e você é muito bem-vindo aqui no canal Renovo da Palavra. Mas antes de eu adentrar no assunto, eu gostaria de pedir a você, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho para não perder nenhuma de nossas notificações e se no final desse vídeo você gostar dele, não se esqueça de deixar o seu joinha, tá ok? Estamos combinados? Eu fico muito agradecido a você. E desta forma, o nosso vídeo, o YouTube vai indicar para outras pessoas também assistir. Mas então vamos lá. Por qual motivo eu estou gravando esse vídeo? É porque esse tema, gente, ele tem sido muito debatido, traz alguma polêmica no que diz respeito à visão pré-tribulacionista e à visão pós-tribulacionista. Em que consiste essas duas visões de interpretação profética? A visão pré-tribulacionista acredita que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. E a visão pós-tribulacionista acredita que a igreja será arrebatada depois da grande tribulação. Inclusive, os nossos amados irmãos pós-tribulacionistas, eles ensinam que Mateus 24, 31 é a cena do arrebatamento da igreja. Então, nesse vídeo, eu gostaria de mostrar para vocês pelo menos 3 razões pelas quais Mateus 24, 31 não pode, gente, ser interpretado como o arrebatamento da igreja. E eu gostaria de pedir a você para participar aqui embaixo nos comentários qual é a sua posição escatológica. Você acredita que a igreja será arrebatada antes, em meio ou depois da grande tribulação? Nós sabemos que o mais importante é estarmos com Cristo. Nós sabemos que o mais importante é Jesus voltar e nos buscar. Mas a título assim de nós crescermos em conhecimento e conversarmos um pouco, deixa aqui embaixo o seu comentário, tá ok? Eu fico muito satisfeito em ler e responder, participar com você aqui embaixo. Mas vamos lá. O versículo em questão, Mateus 24, 31. E ele, no caso Jesus, enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Esse é o versículo que nossos irmãos pós-tribulacionistas compreendem que está se tratando do arrebatamento da igreja. Mas eu vou apresentar, conforme já falei, 3 razões, gente, pelas quais não tem como interpretarmos que esse texto esteja falando sobre o arrebatamento. Primeira razão, a identidade dos escolhidos mencionados aqui nesse versículo. Em outras versões da Bíblia, em outras traduções, fala eleitos. Eu estou aqui com a João Ferreira de Almeida, revista e corrigida, os quais ajuntarão os seus escolhidos, desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então, a primeira razão pela qual esse texto não pode ser interpretado como o arrebatamento da igreja é a identidade desses escolhidos. Vamos lá? Onde está claríssima a identidade deles? Mateus capítulo 23, é só a gente ampliar o contexto. Versículo 37. Observe bem o que Jesus falou. Jerusalém, Jerusalém,
que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quisestes. Jesus cita por 2 vezes o nome da cidade, Jerusalém, Jerusalém. E ele cita também por 2 vezes o verbo ajuntar os teus filhos. Ele está mostrando aqui o desejo que teve na sua primeira vinda de ajuntar os judeus, ajuntar o povo de Israel. Mas devido à rejeição a ele, não foi possível o Senhor cumprir esse desejo. No versículo 31 de Mateus 24, aqui os anjos estão seguindo a ordem de Jesus por ocasião da sua segunda vinda, para ele enfim ajuntar os escolhidos. Mas alguém pode dizer, está vago essa explicação. Ok, vamos aprofundar mais um pouco. Vamos ver no Antigo Testamento a identidade aí dos escolhidos, o que os profetas disseram. Olha só, palavras de Isaías, lá no capítulo 11, versículos 11 e 12. Isaías capítulo 11, versículos 11 e 12. Porque há de acontecer naquele dia que o Senhor tornará a estender a mão para adquirir outra vez o resíduo do teu povo, remanescente do povo judeu, tá, gente? Que restarem da Síria, do Egito, Patros, Etiópia, Elão, Siná e de Amate, e das ilhas do mar. Verso 12, Isaías 11, 12. Eu vou ler agora o 12. E levantará um pendão entre as nações e ajuntará os desterrados de Israel e os dispersos de Judá. Congregará desde os 4 confins da terra. Observe bem que ele vai ajuntar os desterrados de Israel e os dispersos de Judá desde os 4 confins da terra. Exatamente o que Jesus está falando aqui em Mateus 24, versículo 31. Olha só, falando sobre os anjos, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Os 4 ventos aqui são os 4 pontos cardeais, exatamente como Isaías está falando aqui no capítulo 11, versículo 12 do seu livro. Os dispersos que estão nos confins da terra, nos 4 confins da terra. Então, gente, nós temos já a identidade dos escolhidos. Algumas pessoas também mencionam, mas irmão Gedilson, o texto de Mateus 24, 31 fala sobre a trombeta. Então vamos lá no Antigo Testamento, ver exatamente onde é mencionada essa trombeta. Ainda, profeta Isaías, capítulo 27, versículo 12 e 13. E será naquele dia que o Senhor padejará o seu fruto desde as correntes do rio até o rio do Egito. E vós, ó filhos de Israel, sereis colhidos um a um. E será naquele dia que se tocará uma grande trombeta, e os que andavam perdidos pela terra da Assíria, os que foram desterrados para a terra do Egito, tornarão a vir e adorarão ao Senhor no Monte Santo de Jerusalém. Então Isaías falou sobre a trombeta. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de passar, pelo qual Mateus 24, 31, gente, não pode ser interpretado como sendo o arrebatamento da igreja. Aí está a identidade dos escolhidos ou dos eleitos de acordo com a sua versão. Mas o segundo ponto, pelo qual eu posso dizer para vocês
que Mateus 24, 31 não pode ser interpretado como o arrebatamento da igreja, nós precisamos voltar lá no capítulo 23 mais uma vez. E desta oportunidade, eu vou ler para vocês o versículo 39. Observe bem o que Jesus falou. Ele está falando aqui, gente, direto e reto para Jerusalém, conforme nós já lemos o 37. Porque eu vos digo que, desde agora, não me vereis mais, até que digais, bendito que vem em nome do Senhor. Jesus está falando com Jerusalém. E ele está dizendo aqui que Jerusalém não mais ia voltar a ver a pessoa dele, até que os habitantes de Jerusalém o bendizessem. Então ele está dizendo o quê? Ele está falando da conversão deles a Cristo, a ele próprio, como seu rei e o seu Messias. Mas entenda uma coisa, esta fala de Jesus, ela não inclui os seus discípulos. É por isso que eu estou mostrando agora, como segundo ponto, que Mateus 24, 31 não pode ser interpretado como sendo o arrebatamento da igreja. O próprio Jesus, gente, ele fez uma distinção entre os habitantes de Jerusalém e os seus discípulos. Nós que estudamos um pouquinho a Bíblia, nós sabemos que depois dessa fala de Jesus, depois também de sua morte e ressurreição, o mestre ainda ficou por 40 dias aqui na terra. E os discípulos voltaram a ver o Senhor, conviveram com ele, ele até comeu, foi tocado, deu as últimas instruções dentro desse espaço de tempo de 40 dias. Então, Jesus está fazendo uma distinção muito clara entre os seus discípulos, que voltariam a vê-lo, e os habitantes de Jerusalém, que só haveriam de voltar a vê-lo quando se convertesse, quando bendizesse ao seu nome santo. Então, esta daí é a segunda razão pela qual Mateus 24, 31 não pode ser interpretado como o arrebatamento da igreja. Há uma distinção entre Jerusalém e discípulo de Cristo. A última razão pela qual eu tenho certeza que o texto não pode ser interpretado como o arrebatamento da igreja. Quando acontecerá, então, essa reunião dos eleitos? Vamos lá, para nós vermos exatamente quando acontecerá. Mateus 24, versículo 29. Só a parte A do versículo. Diz assim: e logo depois da aflição daqueles dias. A aflição daqueles dias é a grande tribulação. A reunião dos eleitos, a reunião dos escolhidos, vai acontecer logo depois da grande tribulação. Gente, claro como a luz do dia que essa reunião não é uma referência ao arrebatamento da igreja. Sabe por quê? Porque o Senhor Deus, ele tem pelo menos 3 propósitos pelos quais ele vai enviar a grande tribulação aqui na face da Terra, ou para o planeta Terra. A primeira razão pela qual ele vai enviar a grande tribulação é que Deus, ele vai trazer juízo sobre o mundo ímpio. Por que esses juízos vão vir sobre o mundo ímpio? Devido à rejeição ao Evangelho, cujo centro da pregação do Evangelho é a salvação em Cristo. O mundo ímpio rejeita, então no período da grande tribulação, Deus vai trazer o mundo ímpio ao juízo. A segunda razão pela qual Deus vai enviar a grande tribulação é porque ele vai trazer pesada punição, ele vai destruir, gente, a trindade do mal, ou seja, o anticristo, o falso profeta e o dragão.
nesse período da grande tribulação, Deus vai julgar e vai destruir essa trindade do mal. Agora, o último propósito pelo qual Deus vai enviar a grande tribulação é que ele vai trazer Israel a se converter a Cristo como seu Senhor e seu Messias. Esta conversão, gente, nacional de Israel, onde o remanescente, o sobrevivente daqueles dias de guerra tenebrosos, esta conversão é que vai provocar o retorno de Jesus aqui na terra. Eu vou ler para você, estou encerrando o vídeo com esse comentário, Atos dos Apóstolos, capítulo 3, do 19 ao 21. Observe bem o que o apóstolo Pedro falou. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes foi pregado, o qual convém que o céu contenha até aos tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Então aqui nós encerramos o nosso comentário sobre Mateus 24, 31. E afirmamos que esse texto não pode ser interpretado como o arrebatamento da igreja, até porque ele está dentro de um contexto judaico. O próprio Jesus identificou em Mateus 23, 37 quem são os eleitos, os escolhidos. O próprio Jesus fez distinção entre cristãos e judeus. E por fim, o retorno do Senhor só vai acontecer depois da conversão de Israel a ele. Aí sim, gente, eles vão voltar a ver o Senhor. E nesta oportunidade, eles vão ingressar no milênio com o Senhor Jesus, como está em Isaías capítulo 11, que eu já li para vocês. A reunião desses escolhidos serão os judeus dispersos em todas as nações, que serão levados a Jerusalém de forma sobrenatural, para ali então ingressarem no milênio juntamente com Cristo. Muito diferente do arrebatamento da igreja, cujo estudo nós temos aqui no nosso canal, bem detalhado em outros vídeos, tá ok? Eu espero ter podido ajudar a esclarecer mais este assunto dentro da escatologia bíblica. E muito obrigado por você ter visto mais um vídeo nosso. Se você gostou, deixa o seu joinha, tá bom? Maranata! Até o próximo vídeo, se Deus quiser.